Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Bom dia a todos, que Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. E nesse tempo em que nós temos vivido, esse tempo do fim, uma palavra tem ressoado sobre os quatro cantos dessa terra. E a palavra é arrependimento. Eu sei que não é uma palavra popular, eu sei que não é uma palavra, como posso dizer, que poderia ter muito ibope, mas eu quero dizer que é uma palavra atual, é uma palavra que vai perpetuar enquanto existir a raça humana na terra. Você vê que o próprio Cristo, o próprio Jesus, quando foi inquirido a dar um sinal, Jesus disse: olha, eu não vou dar outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Né? E qual era o sinal de Jonas, ou a pregação de Jonas? Era: arrependei-vos e convertei-vos, jejuai e orai, né? Lamentai e se humilhai debaixo da potente mão do Senhor. Essa palavra que está em Lucas, capítulo 12, é uma palavra interessante porque 12, 42, 48. É uma palavra interessante porque fala sobre os servos do Senhor. Fala sobre pessoas que ouviram a palavra do Senhor. E é uma palavra que ela vai de encontro aos ministérios, ao chamado, à vida da igreja de Deus. E é interessante por quê? Porque ela combate essa pregação, esse pensamento da predestinação. E o versículo que ele combate totalmente esse versículo da esse pensamento da predestinação é o versículo que fala: olha, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, fazendo o certo. Fazendo assim, verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Aí aqui é o ponto-chave. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Veja bem, o Senhor, ele elogia o servo. Ele diz: olha, bem-aventurado aquele servo, quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim, fazendo certo, né? Mas, no caso, o mesmo servo, né? Mas se aquele servo disser consigo mesmo: o Senhor tarda em vir, e passar a fazer o mal, receberá castigo. Então veja bem, há o ponto de decisão, ao que nós chamamos de livre-arbítrio, poder de escolha, poder de decisão. O servo sabia o que tinha que fazer, mas ele não era obrigado a fazer. E Deus não o predestinou para fazer o certo ou para fazer o errado. Simplesmente o Senhor deu uma direção: vá, né, alimente seus conservos, ajude seus conservos. Mas ele pensou consigo, no caso, ele escolheu, ele pensou, ele refletiu: meu Senhor tarda em vir, né? Então eu vou fazer o que eu quiser. E passou a espancar os criados, as criadas, a comer, a beber, a se embriagar. Trazendo para a atualidade, trazendo para uma aplicação dos nossos dias, muitas pessoas elas ouviram a palavra, muitas pessoas estão na igreja,
Muitas pessoas já têm convicção do seu chamado, do seu ministério, seja ele pastoral, seja ele evangelístico, seja ele na música, na dança ou em qualquer área, né? Muitas pessoas sabem, mas, no entanto, muitos de nós temos sido iludidos, enganados pela serpente, pelo diabo, pelas falácias da vida ou pelo nosso próprio eu. E aí nós decidimos fazer o quê? Alguns decidiram não fazer nada, enterrar seus talentos. Outros decidiram sair da igreja. Outros decidiram a fazer mais ou menos. Eu vou fazer de qualquer maneira, vou fazer mais ou menos. Para que exigir tanta força, né? Outros pensaram, eu tenho prioridades. Eu até vou fazer a obra, mas eu vou trabalhar mais para mim. Eu vou organizar as minhas coisas. Eu vou, construir bens. E tem outros que decidiram fazer o seu melhor. Fazer o seu melhor, dedicar tempo, dedicar a sua força, dedicar seu coração, dedicar o seu amor, dedicar as suas virtudes, né, para a obra de Deus. Dar realmente a Deus o que ele merece. E o que é interessante, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem foi dado muito de ser exigido, aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Aqui eu aplicaria dizendo o seguinte, tem pessoas que, quem que conhece, quem que não conhece. Vamos colocar aí como se fossem as pessoas que ouvem a palavra de Deus, né, nos cultos, e aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Aqueles que não ouviram ou não se converteram ainda, e eles cometem erros, eles levarão poucos açoites. Mas aquele a quem ouviu a palavra, aquele que está nos cultos, aquele que faz parte da igreja, ou já fez parte de uma igreja, aquele que foi um ministro de Deus, né, que liderou pessoas de repente e começou a praticar a maldade, esse receberá muitos açoites, esse receberá muita punição. Nós vemos que Jesus falou isso, também o apóstolo Tiago, o meio-irmão de Jesus, também falou isso, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Não tenhais muitos mestres entre vós, porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. E o que é interessante, o Senhor, ele colocou e deu uma missão para que o seu mordomo, o seu servo, né, ele pudesse fazer o que era correto. O que é interessante, o mordomo ele foi colocado para liderar pessoas, ele foi colocado para instruir pessoas, né? Veja bem, o versículo 42. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo, né? Então, essa palavra é até uma palavra aplicada, primeiramente, à liderança. Depois pode ser aplicada às outras questões, porque nós desenvolvemos liderança em diversas áreas, como pai, como mãe, como um empreendedor, um dono de uma empresa, como um líder de jovens, líder da música, da dança e assim por diante. Dá-lhe o seu sustento, no caso, tem pessoas que estão ao nosso comando, para que nós venhamos ajudar-lhe. Aplicando no modo espiritual, o que seria o sustento? Seria o pão divino, o pão do céu, a palavra de Deus, a instrução, você guiar, você direcionar, você ajudar, você conduzir pessoas. Mas no meio do caminho, né, a questão é essa parte do meio do caminho, a questão é essa parte de, o processo. Existe a origem, o processo e o destino. E o complicado é o processo, porque no processo vem as batalhas, no processo vem as guerras, no processo vem os pensamentos, no processo vem o inimigo dizendo, olha, Deus não vai vir, Jesus não vai cobrar nada de você. Há essa falsa ilusão. No processo vem essa questão de, a tua casa é mais importante, o teu trabalho é mais importante, ganhar dinheiro é mais importante. É aí onde nós deixamos de lado as coisas. No meio do processo é onde nós pensamos, aquela pessoa te magoou, aquela pessoa te feriu, você poderia ter oportunidade e não for te dado, você poderia ser levantado e não foi levantado, ninguém está te vendo, o pastor não está te vendo. Mas eu quero concluir essa palavra dizendo, cumpra a missão pela qual Deus te deu, cumpra o chamado pelo qual o Senhor te deu, porque você vai receber galardão, você vai receber a bênção de Deus. Não faça como o infiel, não faça como aquele que ouviu a palavra, ouviu o direcionamento e não fez
segundo o que o Senhor tinha proposto para a vida dele. Cumpra o seu propósito. Que bem maior nós teremos nessa terra a não ser cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos deu. Nós poderíamos morrer e descansar em paz, sabemos que cumprimos o nosso chamado, fizemos o que Deus tinha proposto para nós. É como um carro que é construído para andar pelas ruas e ele vai e anda pelas ruas velozmente. É como uma casa que foi construída para morar e ela abriga as pessoas e a pessoa pode ficar em um tempo de tempestade e descansar a sua alma, descansar o seu coração, porque ela foi projetada, ela cumpriu o seu propósito. Mas imagine uma casa que não tem um telhado. Imagine um carro que não consegue andar. Assim é a vida de muitas pessoas que não querem cumprir o seu chamado, não querem cumprir o seu propósito, não querem cumprir a sua missão. Você, igreja de Deus, nesse tempo do fim, é um tempo de despertar, é um tempo de acordar, é um tempo de viver o sobrenatural de Deus. É um tempo de cumprir o seu chamado e é um tempo de alcançar as promessas do Senhor. Construir tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não roubam. E é um lugar onde o Senhor está guardando e preparando para nós. E o que Deus vai fazer com as pessoas que fizerem a obra fielmente? O Senhor Deus, Ele vai abraçar, o Senhor Deus, Ele vai dar poder e autoridade, o Senhor Deus vai dar o seu galardão, o Senhor Deus vai dar as suas bênçãos. Então quero encorajar você, se você é um líder, exerça com fidelidade. Se você ainda não é um líder, se você ainda não é um discípulo do Senhor, se renda ao Senhor, se entregue ao Senhor. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e exerça um ministério, exerça uma função na igreja. Ajude o seu pastor, ajude a igreja de Deus, ajude porque é o tempo em que Deus te chama. É um tempo que Deus te chama para um compromisso maior. Seja fiel ao Senhor. E a palavra de Deus é bem clara. É uma pergunta. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo? Quem é a pessoa fiel nesse tempo ao qual Deus confiará a sua obra? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui quem vos fala é Robson Cassiano. E eu sou líder de jovens de música na Igreja Batista Shekinah Rio Bonito. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Acesse o canal Batista Rio Bonito ou Robson Cassiano.